Olá, estudantes! Olá, professores! Bem, estamos de volta com Cultura Digital e hoje a gente tem uma notícia não muito boa, né? Estamos na nossa última aula, não é, professora Vilmara? Que triste, Ed, essa notícia, verdade. Gente, nós estamos na nossa última aula, mas não quer dizer que a gente não esteja, assim, bem triste, não. Nós estaremos concluindo com vocês e eu vejo que um encerramento com sucesso, né, Ed? Porque eles participaram, eles trouxeram ideias, trocaram boas práticas conosco e nós estamos super felizes com isso. Então, vamos ver o que estudaremos hoje. Vamos lá. Aula 13, objeto de conhecimento, cybercultura. Detalhamento, bolha digital, o que é, a bolha social e o marketing digital. Essa aula vai ser bem interessante, né, professora? Vai. Super interessante, até para fechar com chave de ouro o nosso componente, né, gente? Pois é, então vamos lá ver. Partiu o conhecimento? Vamos! E vamos conferir como ocorrem as bolhas. Começando, convivência em sociedade. O ser humano tende a viver em sociedade, seja em pequenos grupos, como no caso das antigas aldeias dispersas pelos vários continentes ao longo dos séculos, seja em organizações mais complexas, como reinos ou países. Tanto no caso das aldeias como no caso das sociedades mais complexas, a tendência é que busquemos estabelecer relações com pessoas semelhantes a nós. Nos referimos à semelhança física, étnicas, linguísticas, culturais, religiosas. É normal, pois nós nos sentimos à vontade com o que conhecemos, com o que sentimos prazer, né, com o que gostamos. Mas nós vamos ver que isso não é tão bom. Mais adiante a gente vai falar sobre isso. Convivência em diversidade. Sabemos que sempre houve o contato, o intercâmbio entre diferentes povos, às vezes de maneira pacífica, às vezes de maneira belicosa, né, por meio de guerras. De qualquer modo, com o crescimento das cidades, especialmente a partir da Revolução Industrial, que foi de 1750 até 1780, pessoas de diferentes formações e estratos sociais passaram a conviver em uma mesma região. Assim, as cidades passaram a comportar grupos sociais diversos. Vamos seguindo? A influência da cybercultura. Então, apesar de existirem bem antes, apenas por volta dos anos 60, que os meios de comunicação como rádio, TV e telefone tornaram mais acessíveis e populares. Ainda não havia a internet aos usuários comuns. E esse conceito de aldeia global passou agora a fazer ainda mais sentido, pois, literalmente, qualquer pessoa podia se comunicar com outras nas mais diferentes cidades do planeta, formando, em tese, uma única aldeia. Todos fazemos parte de uma mesma comunidade. Agora vamos entender as vantagens e as desvantagens, né? O paradoxo das limitações. De um lado, a possibilidade de romper qualquer barreira graças à cybercultura. Agora, de outro lado, a busca por criar novas barreiras de ordem cultural, social, econômica, com o objetivo de preservar certo pensamento. Por exemplo, há um temor generalizado quanto à imigração motivada por guerras ou desastres naturais. Pessoas moradoras dos países que recebem refugiados normalmente expressam certo temor por uma questão de segurança, mas também por rejeitarem a presença de uma cultura estranha àquela com que estão acostumadas. Então, olha só, um exemplo, em 2010, né, desde 2010, o Brasil já recebeu cerca de 11 mil imigrantes haitianos devido ao terremoto que devastou o país deles nessa época. Mesmo com certas dificuldades, muitos deles conseguiram se estabilizar no país.
Porém, vemos poucas contribuições culturais destes imigrantes, como, por exemplo, aqui em Manaus, né? Eu estou falando de comidas, de vestimentas, músicas, religiões, né? Artes. A gente percebe que eles vieram para cá, estão morando há bastante tempo, mas a gente não vê, assim, roupas com influências haitianas, comidas típicas do Haiti. Nós não vemos certas artes expressivas, né, dentro dos museus, dentro das exposições, a gente não vê esse tipo de coisa, né? E olha que eles já estão aqui há mais de 10 anos, né? Vamos prosseguir. O pensamento amplo ao alcance do ciberespaço. Em tese, individualmente, podemos ter acesso a todo e qualquer pensamento de ordem política, religiosa, econômica. Posso ter acesso a hábitos culturais, estilos musicais, crenças, pensamentos diversos, sempre graças à internet. Isso nos colocaria dentro de uma única aldeia global, como se vivêssemos todos em uma mesma comunidade. Então, olha só a vasta quantidade de informações que nós podemos conseguir com a chegada da internet, né? Então, esse conhecimento, ele para a gente é muito bom. A gente consegue aprender muita coisa sobre diversos povos, sobre costumes, sobre comidas, sobre tudo, como a gente já falou nas outras aulas, através da cybercultura, né? Dos digital influencers, dos youtubers, podemos dizer assim. Mas olha só o que acontece, de volta à bolha social. Porém, retomando a frase de abertura desta aula, o ser humano tende a viver em sociedade. Como essa sociedade está dispersa, ampla demais, procuramos encontrar pessoas que pensam igual a nós, agem igual, formando uma bolha que exclui o que é diferente, que deixa de fora tudo aquilo que pode ir contra o que pensamos. Não vai longe, né, gente? Significa uma tentativa de criar pequenas comunidades unidas por meio da tecnologia. A criação e a manutenção de bolhas digitais estão muito ligadas aos algoritmos. Então, a bolha digital é uma espécie de evolução da bolha social, onde a gente está ali tentando se juntar, tentando se comunicar, tentando interagir com as pessoas que têm os mesmos gostos, que têm os mesmos pensamentos, né? E isso é bom? Pode não ser, vamos lá. A forma de buscar informações exatamente por meio de um algoritmo, que é a espécie de receita para se obter melhor resultado a quem procura algo na web. Então, o buscador de conteúdos da internet, o Google, inovou porque, à época, os engenheiros fizeram estas modificações que, apesar de nos colocarmos em bolhas, né, se tivermos um negócio, um investimento, veremos que poderemos utilizar isso a nosso favor. Então, ele trazer os mesmos pensamentos, as mesmas conclusões, para o nosso intelecto isso não é bom, a gente vai ficar preso naquele mundinho ali de informações, a gente não vai conseguir expandir. Mas para quem tem um negócio, para quem tem uma empresa, para quem tem um investimento, isso é muito bom, porque ali você sabe que naquela comunidade todo mundo pensa igual. E se você tiver um negócio que possa ser colocado ali, você sabendo o que aquela comunidade pensa, você consegue vender, ganhar dinheiro bastante com aquilo ali. Então, observem a sacada, né, do marketing que a gente vai daqui a pouco explicar melhor. Bolhas digitais nas redes sociais. As redes sociais passaram a usar a mesma estratégia. Então, nós, como usuários, colaboramos para a criação de uma bolha. Ou seja, se passamos a excluir postagens de determinado tema ou de determinada linha discursiva, ao mesmo tempo que nós estamos dando apoio à linha discursiva, fazemos postagens, interagimos. Então, o algoritmo dessa rede social entende que só gostamos de determinada maneira de pensar. Então, olha, nós é que criamos essas bolhas. Infelizmente, né? O marketing digital que a gente vai ver daqui a pouco, ele vai só se aproveitar disso que nós criamos. Então, se fizer uma pesquisa, se você fizer uma pesquisa sobre um estilo de roupa
né? Você vai receber constantemente sugestões daquele mesmo estilo de roupa. A tendência também é receber textos, vídeos, podcasts, imagens que expressam as concepções daquilo que você buscou, né? Daquele estilo de roupa, viés ideológicos, ou seja, tudo sobre aquele estilo de roupa que você pesquisou. Vamos lá ver então como fura essa bolha digital. Já vimos isso em outras aulas, mas vamos relembrar. O modo de romper com a bolha digital é interagir com as postagens de pensamentos diferentes, com postagens de pontos de vista diferentes e sobre assuntos diferentes. O perigo da bolha digital é acreditar que todas as pessoas concordam conosco. Você está se achando ali, né? Porque todo mundo tem o mesmo pensamento, sendo que, na verdade, só concordam aquelas com quem interagimos. Então, o mundo é enorme. A gente só está ali preso numa bolha com pessoas que pensam iguais. Portanto, a bolha digital se faz por uma atitude excludente do próprio usuário da internet. Somos nós que temos que ter a atitude de driblar essa inteligência artificial, de mudar nossas atitudes, de ser mais flexíveis, de buscar o diferente. É assim que a gente vai furar essa bolha. Então, mas viver em bolha não é confortável? Olha lá, esse ponto de vista aí. Pode ser confortável sim, pois o indivíduo na bolha não é contestado. Legal, né? Ele é aceito por todos. Ele não precisa fazer grande esforço para convencer os outros, né, sobre um determinado ponto de vista. É uma situação cômoda, muito legal viver em bolha, né? Desse ponto de vista é muito legal. Mas, em síntese, é uma unidade sem diversidade e impede que se tenha uma visão mais ampla da sociedade. Olha lá, então a gente não consegue ter uma visão além daquela bolha. E o mundo, já falamos, é enorme, tem uma diversidade muito grande de opiniões. Então, viver em bolha significa ter uma visão limitada da realidade, sem compreender as causas da pobreza, das lutas sociais, não compreender o papel do governo ou das dificuldades dos empresários, dos mercados. É a famosa viseira de cavalo, né? Você só olha um ângulo, por isso que ela é chamada de bolha. Você está preso ali naquela redoma e só tem aquele tipo de opinião. Bolhas com classes sociais. As bolhas também possuem classes sociais. Pode-se viver na bolha como pertencente a uma elite econômica ou a uma classe menos favorecida. Pode-se viver em uma bolha como morador de uma cidade, como morador na zona rural, ou ser um povo nativo que vive em uma comunidade e etc. Né? Mas então, se só tem coisa ruim na bolha social, na bolha digital, por que elas existem? Né? Então, para que servem as bolhas? O propósito das bolhas fica claro quando visualizamos que um conceito-chave do marketing é o público-alvo. Isto é, para quem uma determinada campanha publicitária ou mercadológica é direcionada. Então, olha lá, nós temos um cliente que queremos atingir. Isso é uma visão do marketing. E aí o marketing enxergou a oportunidade dentro das bolhas. Então, olha, antes de prosseguir, é importante compreender a diferença entre produto e serviço, pois são as principais naturezas de um negócio. Produto é toda mercadoria que pode ser colocada à venda no comércio. Normalmente tem prazo de validade, mas isso não é uma regra, tá? Exemplo de produto: uma cama é um produto, tá? Uma TV é um produto. 1 quilo de carne também é um produto, tá? E o serviço? Serviço é uma ação ou desempenho intangível, intocável, oferecido por uma empresa para outra empresa ou então um consumidor final, que pode ser uma outra pessoa, tá? Um cabeleireiro, ele corta cabelo. Você recebe um corte de cabelo como produto? Não é algo que dá para tocar, certo? Então é um serviço.
Quando uma empresa faz o transporte, por exemplo, uma empresa que produz TVs, ela vai pedir um serviço de transporte dessas TVs que eles acabaram de produzir para levar até a loja, que é o cliente dessa empresa que produziu TV. O serviço é o transporte. O transporte é um produto? Ele vai ficar, olha, pega esse transporte para você e guarde ele, é seu. Não é um produto tangível, certo? Não é algo que vá ficar para você guardar na sua estante ou para você fazer de um troféu ou de algo parecido. Ele é um serviço, o transporte daquelas TVs de um ponto a outro, tá? Então é um outro exemplo, e aí nesse caso eu estou pegando empresa com empresa, tá? A gente pegou o cabeleireiro como um serviço diretamente ao cliente, por exemplo. Relação entre o marketing e a cultura digital. Olha lá, os anos de 1990 marcaram o início da internet, ainda que o uso fosse tímido por conta das dificuldades de utilização dos recursos e sua conexão, como nós já vimos nas aulas anteriores. De qualquer modo, já se anunciava o que seria comum no século XXI. O mundo digital como um aliado tanto do consumidor quanto das empresas. Neste contexto, a preocupação com o meio ambiente se tornou uma palavra-chave dos mercados. Produtos que antes eram aceitáveis começaram a ser mal vistos pelo consumidor em geral, como o uso de couro de animais selvagens na fabricação de roupas, o consumo de carne de baleia, a destruição de florestas para ampliar a plantação de soja ou de pasto para o gado, entre outras preocupações na relação entre empresas e consumidores. Isso já diminuiu bastante, né? Com esse pensamento, com essa consciência, já diminuiu bastante. Mas antes, era comum as empresas, eu vou fazer uma fábrica, e compra um terreno, devasta aquela floresta, faz a fábrica, ganha-se bastante dinheiro, mas a floresta tinha o seu papel também ambiental, né? E hoje, o ser humano está pagando com as grandes enchentes, com a variação do clima, com as chuvas e outros fenômenos que estão espalhados pelo mundo, né? E essa consciência começou a mudar e as empresas começaram a pensar em ganhar dinheiro, mas também pensando no ambiente e no planeta propriamente dito. Vamos continuar. O século XXI tem sido marcado pela expansão da internet, das redes sociais, sobretudo pelas transmídias exercidas por um smartphone e Smart TV, como a gente já falou. Tal contexto possibilita ao consumidor uma infinidade de informações sobre produtos e serviços. Não se trata mais apenas de vender um produto ou um serviço, mas proporcionar uma experiência positiva ao consumidor que poderá utilizar as redes sociais, a sua bolha social, para criticar ou elogiar a empresa. Então você pode verificar na hora, por meio de um QR Code, né, os dados do produto, antes de efetuar sua compra, buscar informações a respeito da idoneidade da empresa ou então opiniões diversas sobre aquilo que você está comprando, né? Se vale a pena mesmo. Agora, é claro que essa ferramenta não é perfeita, ela tem suas falhas, mas a empresa ela utiliza de uma maneira que ela pode minimizar esse tipo de falha. Marketing digital. Bom, agora vamos falar um pouco mais especificamente do marketing digital. Também chamado de marketing 4.0, está inserido no contexto da cybercultura e da convergência ou a transmídia. Trata-se do marketing que utiliza a cybercultura para estabelecer relações com clientes que podem culminar em negócio, seja a venda ou compra de um produto ou serviço. Na prática, significa que estamos a todo instante com o smartphone transmitindo e recebendo mensagens, fazendo postagens diversas em redes sociais, ouvindo músicas, vendo vídeos, lendo livros, jornais, notícias em geral, jogando, né, paquerando, etc. E as empresas utilizam isso para oferecer, vender ou comprar. Nós vimos esse exemplo, inclusive, na última aula sobre games, né? Que lá dentro
a empresa que produziu com parceria com outras empresas se aproveitou para colocar um anúncio, para colocar um link que vai levar para a loja virtual dela para ela poder vender mais. Agora, nós falamos do marketing digital, que também é chamado de marketing 4.0. Esse 4.0, ele é devido à época que também está se ocorrendo a indústria 4.0, que é chamada de quarta revolução industrial, que engloba todas as tecnologias que estão sendo implementadas e utilizadas no momento. A robótica, a internet das coisas, impressões 3D, né? Inteligência artificial, que a gente falou bastante nas nossas aulas. Então, tudo isso fez com que os negócios também ganhassem uma outra forma, uma outra cara. Agora vamos, com a ajuda do nosso Ribeirinho, ver o ranking das atividades mais utilizadas, tá, dentro do ciberespaço. Olha aí a tarrafa do conhecimento. Então, ó, ranking das atividades mais comuns com o uso do celular e de outros dispositivos eletrônicos. Nesse caso, o ciberespaço está reduzido ao celular e os dispositivos eletrônicos. Primeiro lugar, trocas de mensagens no WhatsApp ou chat. Segundo lugar, assistir vídeos, filmes, séries ou programas de TV. Terceiro lugar, escutar música. Quarto lugar, jogar. Quinto lugar, enviar, receber e-mails. Sexto lugar, trabalhar ou buscar informações sobre o trabalho. Sétimo, acessar ou participar de redes sociais, blogs. Oitavo, ler notícias, jornais e revistas. Nono, ler textos ou estudos em uma área de interesse. Décimo, ler livros. E 11º, fazer compras. Então, é por essas razões que o marketing também tem migrado para o universo da cybercultura, de modo a estabelecer uma comunicação mais direta com o seu público-alvo. Então, o público-alvo é aquele que está ali naquela bolha no qual ele vende um produto ou serviço. Por exemplo, se ele, de repente, é uma livraria, então essa livraria que vende livros pode vender livros digitais e livros físicos. Vai se aproveitar de uma comunidade ali onde tem várias pessoas que gostam de ler, né? Isso é um exemplo. O marketing 4.0, usando as bolhas. Quando um usuário de internet faz uma pesquisa para encontrar preço de uma passagem aérea, as empresas que oferecem esse serviço, seguindo uma estratégia de marketing digital, se utilizam do algoritmo de buscas ou de buscadores online e de redes sociais para oferecer condições especiais para a compra da passagem desejada ou simplesmente pesquisada. Então, ó, nesse caso, você está em busca de uma passagem específica e aí a sua caixa, você vai ver a sua caixa de e-mail, então de mensagem, inundar com uma série de mensagens a respeito de promoções de passagens, ofertas. Essas ofertas também vão aparecer no seu feed da sua rede social, né? Os destinos que vocês pesquisaram vão aparecer, mas também vão aparecer destinos que vocês não pesquisaram, oferecendo outras condições também atrativas para você poder comprar e facilidades também. Vamos lá com o nosso Ribeirinho, então, para conferir mais algumas dicas. Olha lá, essa aqui é dos objetivos específicos do marketing digital. Primeiro objetivo, conhecer o público-alvo. Falamos de público-alvo agora há pouco. Aquele que vai se interessar pelo seu produto ou serviço. São crianças? São gamers? São empresários? São caminhoneiros? São pessoas com intolerância à lactose? Então, observem que o público-alvo pode ser diferente, né? Ele pode ser bem específico, como esse último que nós colocamos da intolerância à lactose. Próximo. Olha lá. 2. Fidelizar os clientes. Ações para fazer o cliente voltar. Atendimento virtual diferenciado, chatbot, redes sociais, brindes, descontos, fotos publicadas em redes sociais, receber dicas pelo WhatsApp, programas de pontos, cashback, envios de e-mails, lembrando o aniversário, recompensas como medalhas, né? Então, essas técnicas, essas ferramentas que vão fazer com que o cliente
fidelize para a sua marca, ele volte a comprar, ele volte a pesquisar ali com você. Então, olha lá, estamos falando dos objetivos específicos do marketing digital. 3, apresentar os diferenciais da empresa. São características que a empresa tem que as outras não têm. Está em todas as redes sociais, por exemplo, fazer entrega grátis, ter promoções mensais, relacionamento com cyberespaço, pagamento em Pix ou então via WhatsApp e outras facilidades que surgiram. Então, sua empresa é diferente. Mas por que ela é diferente? Aqui nós temos alguns exemplos de diferenciais. 4, ampliar o próprio mercado, encontrar produtos ou outros produtos ou serviços similares ao do meu negócio. Vende vassoura, mas pode vender espanadores, não está ligado? Pá de lixo, sacos para lixo, etc. Não estão relacionados? Então, de repente, eu posso expandir, né? Faz transporte de pessoas por aplicativo, no caso de serviço. Pode, de repente, transportar produtos. Pode entregar alimentos, né? O famoso delivery. Então, são exemplos aí de como ampliar o seu negócio. 5, ter feedbacks e ajustar o que estiver errado. Esse é um contato mais próximo do cliente para você melhorar. Disponibilizar ferramentas ou canais para ouvir o cliente e avisá-lo quando for atendido em algum ajuste ou sugestão. Fazer pesquisa de satisfação via redes sociais ou e-mail, WhatsApp ou ao final de um atendimento em chatbot. Chatbot é uma ferramenta muito utilizada hoje pelas empresas. É um atendente que, na verdade, é um robozinho que fica respondendo as perguntas. Você pergunta lá, eu quero saber sobre o produto tal. Aí ele vai te mandar uma lista de características daquele produto, né? E você, de repente, está querendo reclamar sobre o teu cartão de crédito. Então, ele vai te direcionar ou para um atendente de verdade mesmo, ou então ele vai te dar algumas dicas relacionadas ao cartão de crédito. Mas é um robozinho que é muito utilizado hoje em dia. 6, ampliar a percepção positiva da marca. Criar artifício para que seu público-alvo saiba que seu negócio é idôneo e contribui para a preservação do ambiente ou é contra algum tipo de discriminação, etc. Ações com divulgação em transmídias, participação em ações cyberativistas, pacíficas, levantamentos de hashtags são exemplos que podem ser utilizados para melhorar a imagem da sua empresa, né, perante o cliente. 7, aumentar os lucros da empresa. Criar estratégias para aumentar as vendas ou reduzir os custos do negócio. Investir em algoritmo de bolhas. Usar tecnologia para melhorar o relacionamento com os clientes e aumentar as vendas. Vídeos curtos, né, de divulgação, os shorts, as reels, os TikToks, as lives de ofertas, são alguns exemplos para você usar para aumentar as vendas e aumentar a sua margem de lucro também. E vamos ver agora como usar a cybercultura a favor dos objetivos do marketing digital. Então, uma característica da cybercultura é aproximar pessoas que não se conhecem, né? Se não se conhecem, no mundo offline, mas que tem grande afinidade no mundo online. Então, a loja física existe, mas as pessoas só se comunicam online. Então, seria uma maneira de aproximar as pessoas que não se conhecem no mundo offline. Nesse contexto, todos se sentem mais ou menos iguais e querem ser tratados assim. Por isso, não é incomum que até os presidentes de grandes corporações, empresas, falem diretamente com seus clientes. É uma maneira de passar credibilidade e ganhar confiança do consumidor que se sente amigo de pessoas muito conhecidas. Um caminho simples e também pode gerar propaganda espontânea e gratuita. Personalizar o que é vendido com o nome de quem compra, com embalagens específicas, com uma mensagem de agradecimento escrita à mão e personalizada ou ações semelhantes. Em síntese, vender no contexto do marketing 4.0, ou também chamado de marketing digital, é criar uma experiência para fazer o consumidor se sentir especial e único.
A Coca-Cola mesmo utilizou essa estratégia colocando nomes na última campanha voltada para a Copa do Mundo, após a Copa de 2018. Vídeos curtos viraram estratégias de marketing digital. Um outro caminho para obter engajamento é atender a uma bolha específica é reproduzir microvídeos que podem ser disponibilizados em plataformas diferentes. TikTok, Instagram, Shorts, vídeos, no caso do YouTube, Quai, entre outros. Então é comum também utilizar as lives para isso. Marketing digital tornou as empresas mais humanas. Então, olha só, com a mudança de paradigma que rebaixou a hierarquização, como nós vimos agora há pouco, que até os presidentes estão entrando em contato com os clientes comuns, né? As empresas, por meio de uma comunicação mais direta com o consumidor, se humanizaram e fizeram isso, criando personagens reais, avatares, para ter um contato direto com o consumidor. Então, exemplo, a Magalu, o outro exemplo é a Netflix. Existe um perfil da Netflix como se a Netflix fosse uma pessoa, né? E às vezes ela entra em contato com o YouTube e ficam discutindo, mas ali é só para chamar a atenção mesmo do público. Na verdade, aquilo ali não é de verdade, ok? Então agora nós vamos ver mais umas dicas com o nosso, que são as características do marketing digital com o nosso Ribeirinho. Primeira é as características do marketing digital. Ele é digital, né? Ele é feito online, utilizando-se de ferramentas do ciberespaço. Segunda, profundo. Não é apenas uma relação comercial fria, em que alguém compra algo e pronto. Tem que ter um relacionamento mais próximo. Terceira, experiência de compra. Há um envolvimento mais amplo entre quem vende e quem compra, né? Então, ele, na verdade, é uma espécie de namoro. Ele vai ali se aproveitando da situação para ele poder conseguir vender o produto dele, captando o que você tem interesse no produto dele. Quarto, o imediatismo. Tudo está ao toque dos dedos de quem manipula um dispositivo móvel ou smartphone. Então, hoje é muito fácil você fazer as compras. Você tendo esse dispositivo, uma boa internet, existe uma infinidade de lojas virtuais que antes eram somente físicas. Agora tem as suas versões virtuais. Isso acabou sendo uma estratégia obrigatória. Então, é isso que a gente tinha para ver nesta aula, ok?